Livro de Esdras, capítulo 6. Nós, na semana passada, falamos sobre a primeira metade desse capítulo, até o verso 12. Hoje relemos todo o capítulo para termos a visão completa deste capítulo, mas a nossa mensagem ela se concentra nos versos 13 a 22. Meus irmãos, o que é que faz da igreja uma instituição diferente de toda a cultura ao seu redor? O que é que distingue a igreja do mundo? Será que seriam os valores cristãos? Não necessariamente, ou pelo menos não plenamente, porque existem outras religiões que possuem valores bem parecidos com os valores cristãos em termos de moralidade, por exemplo. Também há muitas pessoas na sociedade que não acreditam em nenhuma divindade e não seguem nenhuma religião. Apesar disso, são pessoas boas, pessoas generosas e corretas, muitas delas são conservadoras nos costumes. Portanto, não são tanto os valores morais que distinguem os cristãos como pessoas diferentes. O que distingue a igreja da cultura ao seu redor é o fato de que a igreja busca o Deus verdadeiro, revelado na Bíblia, e presta culto a esse Deus único e verdadeiro. A igreja não pode ser comparada a outras instituições, associações ou movimentos que realizam boas obras em nossa cultura, porque a igreja é a reunião do povo de Deus, povo chamado pelo próprio Deus para se reunir na sua presença, para se reunir para o servir. Sob a antiga aliança, o templo era o lugar onde Deus escolheu para que o seu nome fosse invocado. Na nova aliança, onde quer que os crentes se reúnam no nome do Senhor Jesus, seja qual for o número de pessoas reunidas para cultuar a Deus, este é o lugar onde o nome de Deus é invocado, onde o povo invoca o nome do Senhor. Portanto, o que distingue a igreja do mundo é o culto a Deus. Em mensagem anterior, na primeira metade deste capítulo 6 do livro de Esdras, nós vimos que o povo de Deus enfrentava oposição e que tinha que lidar com muitos obstáculos. Então, a situação começou a mudar, houve uma mudança. Um novo rei na Pérsia começou a reinar, e ao começar o seu reinado, este rei chamado Dario corrigiu as injustiças que vinham sendo cometidas contra o povo de Deus, contra o povo de Judá, o remanescente de Israel. O que é que levou a essa mudança nas circunstâncias? Nós vimos que 3 fatores foram determinantes para essa mudança. Primeiro, a palavra profética de Deus, a palavra pregada por Ageu e Zacarias, recebida pelo povo, crida e obedecida. Em segundo lugar, um outro fator foi a mão invisível de Deus, Deus conduzindo a história e fazendo reis e reinos atuarem em favor do povo de Deus. E em terceiro lugar, o terceiro fator determinante é evidentemente o propósito imutável de Deus. Deus tem um plano eterno que não muda, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus tem o plano eterno que se cumpre plenamente, porque Deus não muda e o seu propósito é imutável. O que nós vamos considerar na mensagem de hoje é o culto a Deus como marca distintiva da igreja na sociedade. E como marca distintiva da igreja, o culto a Deus é, em primeiro lugar, uma resposta à revelação de Deus. O foco inicial do texto aqui que nós lemos, no capítulo 6, a partir do verso 13, é a conclusão do templo. O templo que vinha sendo edificado há muitos anos,
Foram aí mais de 15 anos de obra que começava e parava, porque os inimigos do povo de Deus frequentemente criavam situações para interromper o andamento daquela obra, mas finalmente a obra foi concluída, o templo estava pronto. Veja o que diz a segunda metade do verso 14 e também o verso 15. Edificaram a casa de Deus e a terminaram, segundo o mandado do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. A casa de Deus, nos dias de Esdras, foi concluída. E como é que isso foi possível? Por que é que isso foi possível? Isso foi possível, em primeiro lugar, em razão do decreto eterno de Deus. É isso que diz o texto: edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandado do Deus de Israel. A edificação do templo nos dias de Esdras era primeiramente resultado do eterno decreto de Deus. A nossa confissão de fé afirma que Deus ordenou livre e inalteradamente tudo o que acontece. Do princípio da criação até a consumação dos séculos, o Senhor decretou todas as coisas pelo poder de sua palavra, que se cumpre segundo o seu querer. Deus executa o seu decreto eterno no tempo e no espaço, e nós sabemos que Deus se revela de modo geral e de modo natural em sua criação. Tudo o que existe na natureza proclama a glória de Deus, declara que Deus existe e é glorioso. O Deus Altíssimo, que se revela em toda a criação, em toda a natureza, o Deus Altíssimo que se revela por meio das coisas criadas, é também o Deus que se revela por meio da sua providência. A providência de Deus envolve a verdade acerca do fato de que Deus, que é o Criador, é também o governador. Aquele que formou e criou todas as coisas é o mesmo que governa a sua criação. Todo o universo é sustentado pelo poder de Deus em sua providência, bem como a vida dos seres vivos, dos seres humanos. A providência de Deus evidencia exatamente a execução dos decretos de Deus. Em sua soberania, Deus executa o seu decreto por meio de sua providência. Porém, o Deus que ordenou tudo o que acontece, soberanamente, cumpre o seu propósito, cumpre o seu decreto por meio de causas chamadas causas secundárias. O Deus que criou, que tem domínio sobre todas as coisas, que em sua providência conduz a história, usa causas secundárias para a execução do seu plano. E nós podemos ver isto no texto, conforme registrado aqui. Aquele templo foi edificado segundo primeiramente o mandado de Deus, o Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Há um mandado de Deus, mas há homens que são instrumentos de Deus para a execução do mandado de Deus, e nesse caso aqui, o decreto de Deus ele é executado através desses reis, Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Deus usa meios que nós chamamos de causas secundárias para a execução do seu propósito, para que o seu propósito se cumpra na história. No tempo no qual estes homens e mulheres estavam no exílio, e eles então retornaram para Jerusalém, a obra de Deus ela teve início, ela teve dificuldades, mas ela avançou, porque o Império Persa atuou a favor da obra de Deus, não porque houvesse algum temor da parte dos persas pelo Deus de Israel.
O interesse dos governantes do Império Persa, evidentemente que era outro, não era o interesse da vontade de Deus, mas eram interesses políticos e econômicos. Mas apesar disso, a obra do reino de Deus, ela avançou porque havia paz, porque houve autorização oficial do governo da Pérsia para a execução da obra. Inclusive nós vimos aqui no texto que inclusive o tesouro do reino, o tesouro do Império Persa foi inclusive investido naquela obra conforme o decreto dos reis da Pérsia. E muitas vezes ao longo da história foi assim. Deus frequentemente conduziu a história de modo que em tempos de paz a igreja teve oportunidade de avançar em sua missão. E o mesmo é verdade em relação ao oposto. Deus está no controle não apenas quando os governos deste mundo contribuem para o progresso do reino dos céus, mas Deus também está no controle quando os governos deste mundo se opõem ao progresso da igreja. Do mesmo modo que Deus utiliza o favor do mundo para o progresso da sua igreja, Deus muitas vezes também utiliza o desfavor do mundo para purificar a igreja. Em muitos momentos de perseguição nos quais a igreja viveu, passou tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essas perseguições serviram para purificar a igreja e revelar qual era a igreja verdadeira e fiel que de fato permanecia nos caminhos do Senhor. Mas, meus irmãos, o fato é que a casa de Deus foi edificada, e nisso é possível perceber que Deus se revela nos atos da sua providência. Por meio da providência, Deus executa o seu decreto, fazendo uso de causas secundárias que corresponde às ações dos homens que são instrumentos para o cumprimento do querer de Deus. A igreja é edificada por Deus, apesar dos seus inimigos. A igreja é edificada por Deus, porque Deus conduz os desdobramentos da história. O reconhecimento do fato de que Deus se revela em sua soberania e providência deve levar-nos a responder ao poder e à bondade de Deus com adoração, com gratidão e com louvor. Portanto, como marca distintiva da igreja, o culto a Deus é em primeiro lugar uma resposta à revelação de Deus. Deus se revela na criação e na providência, na forma como Ele conduz as nossas vidas. Em segundo lugar, o culto a Deus como marca distintiva da igreja deve refletir obediência à palavra de Deus. O culto não é uma criação humana, o culto é estabelecido por Deus e deve ser oferecido a Deus em obediência à sua palavra. Veja o que diz a primeira parte do verso 14 e também o verso 18 de Esdras capítulo 6. Primeira parte do verso 14: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Agora o verso 18: estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. E à medida que nós lemos todo o relato aqui, nós percebemos que as especificações a respeito das ofertas, da celebração da Páscoa e da festa dos pães asmos, ou seja, tudo estava sendo preparado e executado para o culto a Deus, de acordo com, primeiro, a pregação dos profetas Ageu e Zacarias, e também de acordo com o livro de Moisés. O que era o livro de Moisés? Era o livro da lei, era o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Portanto, tudo estava sendo feito de acordo com a palavra de Deus. Isso demonstra que havia uma conexão direta entre a conclusão da construção do templo, o progresso da obra de Deus e a obediência à palavra do Senhor.
E isso é um princípio bíblico para nós, muito importante. A fiel pregação da palavra de Deus e a obediência a esta palavra que conduz a igreja a prosperar, a crescer e a se desenvolver. É somente através do poder da palavra de Deus que a igreja se torna uma igreja viva, atuante e que de fato cumpre o propósito de Deus. É exatamente sobre isso que nós lemos no Salmo 1. O prazer na meditação da lei do Senhor gera produtividade espiritual. O homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, diz a Escritura, é como árvore que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O mesmo princípio pode ser observado no livro de Josué. Quando Josué foi chamado para suceder Moisés, o Senhor disse a Josué: sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Claro, meus irmãos, que isso não significa necessariamente prosperidade financeira, significa prosperidade espiritual. Ser bem-sucedido no contexto da palavra de Deus, em primeiro lugar, é ser bem-sucedido diante de Deus, no relacionamento com Deus, na vida, na presença de Deus. O ministério da palavra de Deus é fundamental para orientar o culto do povo de Deus, porque o culto a Deus como marca distintiva da igreja deve seguir exatamente o que Deus mesmo prescreve. O culto a Deus deve ser oferecido exclusivamente ao Deus Altíssimo, como resposta à sua revelação e em obediência à sua palavra. Sempre que o povo de Deus desconsidera as prescrições da palavra de Deus para a atividade do culto e cria inovações e movimentos estranhos, Deus não é devidamente honrado, porque ele é desobedecido. Meus irmãos, como marca distintiva da igreja, o culto é, em primeiro lugar, uma resposta à revelação de Deus. Em segundo lugar, o culto deve refletir obediência à palavra de Deus. Em terceiro lugar, como marca distintiva da igreja, o culto de Deus requer pureza da igreja. A igreja precisa buscar santificação para cultuar a Deus. Versos 16, 17 e 20 de Esdras 6. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação da casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Agora o verso 20: porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado, como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmos. Meus irmãos, nós temos aqui a igreja reunida para o culto, e em resposta à revelação de Deus, em obediência à sua palavra, o povo reunido para cultuar a Deus, apresenta a oferta a Deus pelo seu pecado. Trata-se de um momento de contrição e de busca pela misericórdia e pelo perdão do Senhor Deus. O pecado é o grande problema do coração humano. E o povo de Deus, sendo povo de Deus, não está isento de pecar contra Deus. Pelo contrário, a história mostra quantas vezes o povo de Deus
fez exatamente aquilo que desagradava a Deus. Fazer parte do povo de Deus não significa ser santo, não significa que não pequemos mais. Pelo contrário, o fato de conhecermos a Deus nos faz reconhecer ainda mais o quanto somos pecadores e o quanto carecemos da compaixão e do perdão de Deus. A palavra de Deus nos diz, na primeira epístola do apóstolo João: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na antiga aliança, conforme nós podemos constatar neste texto, eram oferecidos animais como ofertas pelo pecado, porque era necessário que houvesse derramamento de sangue. Esse era o modo através do qual o povo de Deus confessava os seus pecados e tinha a segurança do perdão de Deus, porque estes sacrifícios representavam o sacrifício que seria realizado pelo Messias prometido no futuro. Na nova aliança, nós confessamos nossos pecados a Deus, falando diretamente com Deus, e nós temos a garantia pela Escritura de que a oferta pelo pecado, ela já foi realizada definitivamente e aceita por Deus, com base no sacrifício de Cristo em nosso favor, em nosso lugar, na cruz. Cristo é o nosso Cordeiro pascal, que foi imolado e que derramou o seu precioso sangue para a nossa redenção. No culto público da igreja na nova aliança, o princípio do culto permanece o mesmo. A diferença é que o sacrifício definitivo e perfeito já foi realizado por Cristo. Aquilo que era uma promessa aguardada com expectativa pela igreja do Antigo Testamento se tornou uma promessa realizada para a igreja do Novo Testamento. Assim, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, a liturgia proporciona a pregação do Evangelho mesmo antes do sermão. O culto, ele é, num certo sentido, todo proclamação do Evangelho, não apenas a pregação. Todavia, a pregação é a exposição da palavra de Deus, mas toda a liturgia, toda a ordem do culto possui uma teologia. A teologia do culto envolve o fato de que todas as partes do culto proclamam a glória de Deus, a sua graça e misericórdia. Todo o culto se constitui em uma proclamação da grandeza de Deus, de sua santidade, de sua graça e misericórdia e da necessidade que temos do seu perdão, da sua orientação e da sua proteção. Deus deseja que quando nos reunimos para o culto a Ele, que nós tenhamos a consciência de que necessitamos buscar por pureza, por purificação, por santificação. Por esta razão, ao nos reunirmos para o culto, nós confessamos os nossos pecados juntos com a comunidade e assim recebemos o perdão de Deus em Cristo Jesus. Portanto, a resposta à revelação de Deus, obediência à palavra de Deus, busca por pureza na presença de Deus e, em quarto lugar, o culto como marca distintiva da igreja inclui a celebração dos sacramentos. No verso 20 nós notamos que após a oferta de sacrifício pelos pecados, tanto os sacerdotes quanto os levitas e todo o povo estava purificado e agora eles podiam participar da Páscoa, alimentar-se do cordeiro e também participar da festa dos pães asmos. A Páscoa era a festa na qual um cordeiro era sacrificado. O cordeiro sacrificado na Páscoa representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Representava o Cordeiro que viria para entregar a sua vida por seu povo e realizar a expiação perfeita e definitiva
pelos pecados dos filhos de Deus. A celebração do Novo Testamento, equivalente à Páscoa, é a Eucaristia, a ceia do Senhor ou a Santa Comunhão. No Novo Testamento, essa mesma liturgia do Antigo Testamento, em que antes da participação da Páscoa era necessária a confissão de pecados e purificação para a participação digna na celebração daquela festa, esse princípio ele é mantido na Nova Aliança, na liturgia, no culto da Nova Aliança. É preciso nos purificarmos, é preciso nos examinarmos, para que assim não apenas participemos do culto, mas também participemos da celebração da ceia, do sacramento. No Novo Testamento, a mesma liturgia é mantida, com continuidades e descontinuidades. Evidentemente que alguns aspectos da forma do culto no Antigo Testamento perderam o seu sentido, porque aquilo era um culto carregado de simbolismos que apontavam para a obra de Cristo. Mas, meus irmãos, a ceia do Senhor é a Páscoa cristã, após o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a pergunta que talvez surja é: mas o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um sacramento porque ele não é apenas um memorial, não é apenas uma recordação. Durante o período da Reforma Protestante, surgiram diferentes compreensões acerca da ceia do Senhor, e nós não vamos aqui tratar das diferentes interpretações, mas basta dizer que os reformadores, desde o início do movimento de reforma, sempre tiveram uma visão bastante elevada acerca da presença de Cristo nos sacramentos. Eles evitaram descrever como é que isso acontece. Os reformadores preferiram ficar com o entendimento de que se trata de uma obra do Espírito Santo, que é incompreensível para nós. Ou seja, não é possível explicar aquilo que é inexplicável, porque não foi revelado a nós. Por isso é um sacramento, por isso trata-se de um mistério, a Santa Comunhão da ceia do Senhor. Mas vejamos o que é que o próprio Senhor Jesus Cristo diz sobre a ceia no Evangelho. Tanto no Evangelho de Mateus quanto no de Marcos, nós temos lá, e nós vamos ler apenas parte aqui do verso 26 de Mateus 26. Aquilo especificamente que o Senhor Jesus Cristo diz acerca do seu corpo. Mateus 26, 26. Ele diz: tomai, comei, isto é o meu corpo. E a mesma expressão vai ser repetida no Evangelho de Marcos. Agora Lucas 22, 19. E nós vamos aqui pontuar apenas a expressão referente ao corpo primeiro. Lucas 22, 19. Ele diz, o Senhor Jesus, ao instituir a ceia: isto é o meu corpo oferecido por vós. E o apóstolo Paulo, orientando a igreja na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 24. 1 Coríntios 11, 24. Ele, transmitindo à igreja aquilo que ele recebeu do Senhor, diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Então essas são afirmações sobre o corpo de Cristo, feitas pelo Senhor Jesus e instruídas através do apóstolo Paulo à igreja. Paulo dá à igreja, oferece à igreja aquilo que ele recebeu do Senhor, reafirmando que na celebração da ceia o corpo de Cristo está presente. Sobre o cálice, Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A mesma expressão vai aparecer no Evangelho de Marcos. Então, primeiro, Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Agora, Lucas 22, 20. Evangelho de Lucas 22,
20. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E, novamente, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 25. 1 aos Coríntios 11, 25. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, nós temos aqui afirmações do Senhor Jesus e reafirmações do apóstolo Paulo sobre o corpo e o sangue de Cristo na ceia. Cristo diz: porque isto é o meu sangue, e ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E Paulo diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Não poderia estar mais claro. O derramamento do sangue é parte importante, porque fala-nos a respeito da morte do Senhor Jesus. A separação do sangue da carne representa morte. Por isso, na ceia há dois elementos distintos na comunhão. Primeiro nós tomamos o pão e então nós tomamos do cálice. O pão e o vinho estão separados porque é a morte de Cristo que nós relembramos, marcada pelo derramamento do sangue, se separando da carne para testificar que de fato a morte de Cristo foi real, ela ocorreu. O sangue de Cristo, do qual o vinho é um sinal, é um sangue sacrificial, é o sangue da expiação que afasta a ira de Deus. Este sacrifício, conforme escreveu o autor da carta aos Hebreus, é um sacrifício final e definitivo. Ele se ofereceu uma vez por todas e ele produz o efeito necessário para nós, o perdão dos nossos pecados. O tempo da promessa se cumpriu e agora nós vivemos o tempo do cumprimento da promessa. O Senhor Jesus deu pão e vinho aos seus discípulos como sinal do seu corpo partido e do seu sangue derramado, para proporcionar ao seu povo não apenas o perdão, mas também a alegria. O Senhor Jesus deu o vinho como um sinal do perdão, que é também um sinal de alegria, porque o vinho é sinal de alegria. O vinho era parte constante nas festividades, nas festas, nos momentos de celebrações e de alegria. Portanto, o vinho da ceia não é apenas um símbolo de perdão, mas um símbolo através do qual a alegria é renovada na nossa vida. A ceia é um sinal e um selo de todos os benefícios proporcionados ao povo de Deus pela morte do Senhor Jesus. Na participação da ceia, nós relembramos o seu infinito amor, proclamamos a sua morte e recebemos a sua graça. De acordo com Santo Agostinho, um dos pais da igreja, no pão e no vinho há uma coisa visível e uma coisa compreensível. Na mesa do Senhor, nós vemos o pão e o cálice, mas o que nós compreendemos quando recebemos o pão e o cálice é que recebemos o corpo e o sangue de Cristo e tudo o que eles representam para nós, em termos de perdão dos pecados, em termos de sustento espiritual nele e em termos da alegria nele, em sua companhia. Porque é isto que a Bíblia nos diz, é o que o Senhor nos diz: isto é o meu corpo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Meus irmãos, nós não entendemos como se dá este mistério, mas pela fé nós compreendemos que ao participar da mesa do Senhor, nós somos alimentados real e espiritualmente de Cristo. O que é que faz da igreja uma instituição diferente de toda a cultura ao seu redor? O que é que
distingue a igreja do mundo? O que distingue a igreja do mundo é o culto a Deus. E como marca distintiva da igreja, o culto a Deus é, em primeiro lugar, uma resposta à revelação de Deus. Deus se revela a nós, nas coisas criadas e em sua providência, e nós respondemos com gratidão pela sua bênção, pela sua providência. Como marca distintiva da igreja, o culto é também obediência à palavra de Deus. Nós cultuamos a Deus em obediência àquilo que Deus mesmo estabeleceu na sua palavra. Não criamos o culto, não inventamos formas de culto, mas nós seguimos aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Terceiro lugar, como marca distintiva da igreja, o culto é algo através do qual nós buscamos pureza na presença de Deus. Precisamos confessar os nossos pecados, porque nós sabemos que na obra de Cristo nós somos limpos, purificados pelo sangue do Senhor. E em quarto lugar, o culto como marca distintiva da igreja inclui a celebração dos sacramentos, e aqui nós falamos especificamente da celebração da ceia do Senhor. Assim como no Antigo Testamento, o povo aqui, depois da dedicação do templo terminado, se reúne para o culto, se purifica, agora participa da Páscoa. Nós também, ao estarmos reunidos na presença de Deus, contemplando a sua majestade, recebendo o seu perdão, nós também, ouvindo a sua palavra em obediência, temos o privilégio de participar da mesa do Senhor, do corpo e do sangue de Cristo, espiritual e real, para o nosso crescimento. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos reforçar cada vez mais esta marca distintiva da igreja, uma igreja que adora a Deus em reconhecimento por sua providência, em submissão à sua palavra, em santidade, em busca por santidade e em alegria por podermos fazer parte desta santa comunhão. Que Deus assim nos abençoe. Amém.